capítulo 37 de Isaías, por favor. Ih, não está fixando aqui. Bom, Isaías capítulo 37, eu não vou ficar me perdendo nisso aqui não, tá bom? Vamos lá. Diz assim: E aconteceu que, tendo ouvido isto, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco grosseiro e entrou na casa do Senhor. E o rei enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna. E o rei enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, cobertos de panos de saco grosseiro, a Isaías, filho de Amós, o profeta. Deus continua levantando os seus profetas com boas palavras. Na nossa casa tem profeta, glória a Deus por isso. Deus tem levantado seus profetas de tempo em tempo. Profeta é aquele que libera a palavra, aquele que profetiza, aquele que fala, né, as boas notícias no nome do Senhor, aquele que traz a palavra, que corrige também o nosso coração, que traz direcionamentos para a nossa vida. Então a gente precisa glorificar a Deus por isso. Amém? Nós continuamos aqui na leitura no versículo de número 3, tá bom? Vamos lá. E disseram-lhes: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de vitupério, de insultos, em outras palavras, né? de insultos de agressão e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para os dar à luz. Porventura, o Senhor, teu Deus, terá ouvido as palavras de Rabsaqué, a quem enviou o rei da Síria, o seu amo, para afrontar o Deus vivo e para vituperar. Com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido, faze oração pelo resto que ficou. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhes disse, versículo 6, assim direis ao vosso amo, assim diz o Senhor, não temas a vista das palavras que ouvistes, não tenha medo a respeito das palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Esta é a palavra que o profeta dá como recado, como direção ao rei Ezequias. Esta é uma carta, né? É a carta do nosso Deus. Eis que eu porei nele um espírito. Esta é a palavra profética que Deus libera através da boca do profeta Isaías na direção, né, para que se fosse ouvido pelo rei Ezequias. Eis que eu porei nele um espírito, e esse espírito você vê que é com letra minúscula, não é o Espírito Santo de Deus, é um espírito, né? Deus colocará um espírito no exército, no rei, em todos aqueles que se levantam contra nós. Amém? Essa é a resposta de Deus. E ele ouvirá um rumor e voltará para a sua terra. Falo-ei cair morto a espada na sua própria terra. Versículo de número 8. Voltou, pois, Rabsaqué e achou o rei da Síria, pelejando com Líbina, porque ouvira que já se havia retirado de Laquis. E ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha saído para lhe fazer guerra. Assim que ouviu isso, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo, assim, versículo 10, falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo, não te enganes o teu Deus, em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Versículo 11, eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e escaparias tu, porventura, versículo 12, as livraram os deuses das nações que os meus pais destruíram. Aí ele fala aqui o nome dos lugares, Gozã, e Arã, e Rezefe, e os filhos de Éden, que estavam em Telassar,
Onde está o rei de Ramate? Mais uma vez ele vem com esse discurso, falando desses reis que ele havia derrotado. Dizendo o seguinte: onde está o rei de Ramate e o rei de Arpade e os reis da cidade de Sefarvaim, Rená e Iva? Perguntando, né? Dizendo mais uma vez, interrogando. Recebendo, pois, Ezequias, aí versículo 14, olha que bênção. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu mais uma vez à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor, a colocou perante o Senhor, debruçou-se perante o Senhor, lamentou diante do Senhor, diante das afrontas do inimigo. E é isso que nós precisamos aprender com Ezequias. Versículo de número 15, olha só. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e olha. E ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e as suas terras, e lançaram no fogo seus deuses, porque deuses não eram, senão obra das mãos de homens, madeira e pedra, e por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. Então, versículo 21, Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, a resposta de forma imediata quando nós clamamos e buscamos o Senhor no lugar certo, no lugar da oração, na casa de oração, quando buscamos o Senhor e colocamos diante do nosso Deus, no lugar certo, no lugar da nossa oração, no lugar da nossa comunhão, quando nós oramos ao Senhor e colocamos as afrontas do inimigo diante do Senhor, a partir de um clamor, a partir de uma entrega do nosso coração, nós vamos sempre obter respostas da parte do Senhor. Olha só, então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemastes, e contra quem alçastes a voz, e ergueste os olhos ao alto, contra o Santo de Israel, contra o próprio Deus. Versículo de número 24. Por meio dos teus servos afrontastes o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi eu aos cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas faias escolhidas, e entrarei no seu cume mais elevado, no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi as águas, e com a planta dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Deus falando a respeito da experiência da travessia do Mar Vermelho, dizendo: olha, fui eu que fiz essas coisas, foi eu que cavei e bebi as águas, e com a planta dos meus pés sequei todos os rios do Egito, falando da travessia do Mar Vermelho, dizendo como resposta para Senaqueribe, dizendo a forma com que Deus vai intervir e vai agir, um Deus que continua agindo na história, um Deus que continua operando na história, é o mesmo Deus que continua agindo na minha história, é o mesmo Deus que continua agindo na sua história. Deus nos dará a resposta, meu irmão, Deus nos dará a resposta contra toda a afronta do inimigo sobre a minha vida e sobre a sua vida, creia nisso. Versículo 26, diz assim: porventura não ouvistes que já foi antes, fui eu que fiz e que já desde os antigos tinham pensado, agora porém se cumpre e eu quis que fosses tu que destruísses as cidades fortes e as reduzistes aos montões assolados. Deus dizendo na boca do profeta, como resposta, dizendo: foi eu que permiti que aconteceu o que aconteceu com os outros reis, foi eu que permiti.
todas as coisas que você acabou realizando. Por isso, os seus moradores com as mãos caídas andaram atemorizados e envergonhados, eram como a erva do campo e a erva verde, e o feno dos telhados e o trigo queimado antes do crescimento. Mas eu, o Senhor dizendo, mas eu conheço o teu assentar, o teu sair e o teu entrar e o teu furor contra mim. Deus dizendo, eu conheço a tua ira contra mim, eu conheço a tua afronta contra o meu povo, eu conheço a tua afronta contra os filhos de Jerusalém, contra os reis que eu estabeleci e permiti que eles fossem segundo o meu coração, eu permiti que eles se voltassem para mim, eu permiti que eles estivessem na minha casa, estivessem clamando a mim, em outras palavras, eles estavam no lugar certo, eles estavam na congregação, eles estavam no lugar da oração, eles não estavam olhando simplesmente a afronta de vocês, sem acreditar que eu pudesse intervir ao seu favor. Eu creio que esta palavra é uma boa palavra para mim e para você. Versículo 29 diz assim, por causa da tua raiva contra mim e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, em outras palavras, eu estou conhecendo, eu estou ouvindo as afrontas. O meu servo colocou diante de mim, ele clamou a mim e as orações com que os meus servos estão fazendo nesta noite, as orações que os meus servos vão fazer a respeito das afrontas que você tem liberado contra eles, tem chegado aos meus ouvidos. Eu quero dizer para você que Deus tem ouvido o seu clamor, Deus tem ouvido as suas orações, Deus não só tem ouvido, como também dará respostas. Deus também enviará respostas para cada um de nós. Versículo de número 29 ainda diz assim, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Promessa de Deus, por um caminho o adversário vem contra nós e por 7 caminhos ele vai bater em retirada. Eu quero liberar essa boa palavra sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a nossa comunidade. Diz assim o versículo 30, e isto te será por sinal, este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. Mas no terceiro ano semeai e cegai, e plantai vinhas e comei os frutos delas. Porque... Versículo 31, Deus é maravilhoso, porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto tornará a lançar raízes para baixo, aleluia, e dará fruto para cima. Eu quero dizer para você, meu irmão, que tudo que tem servido de afronta para você, que tem de alguma forma até te colocado para baixo, tem até de alguma forma te colocado, de forma cabisbaixa, de forma a curvar-se diante das afrontas. Talvez muitos de nós temos nos curvado diante de muitas afrontas, mas esta é uma boa palavra do Senhor. Tudo aquilo que nós estamos recebendo como afronta, talvez tenha nos colocado de forma a estarmos encurvados diante do nosso Deus e colocarmos as afrontas diante dele. Significa também que o nosso Deus, ele é poderoso para permitir que cada um de nós possamos dar um grande salto, possamos dar um grande salto para um tempo de exaltação, para um tempo de renovo, para um tempo de restauração. E eu profetizo isso sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Profetizo isso sobre a comunidade evangélica Casa de Oração. Todo o tempo de lamento, de vergonha, de afronta, de humilhação, que talvez o adversário tenha tentado lançar sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Eu abençoo você com esta palavra, que você possa viver no meio desse processo, sabe, de estar abatido, de estar sentindo os golpes, os duros golpes do adversário, das afrontas, da tentativa do adversário de, diminuir a sua força, a sua energia, o seu vigor, que você busque no Senhor nessa noite impulso e que você dê um salto para um tempo de exaltação. Esta é uma boa palavra do Senhor sobre a nossa vida. Versículo de número 31. Porque o que escapou da casa de Judá e ficou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar as raízes para baixo e dará fruto para cima. Versículo 32, porque de Jerusalém sairá o restante e do monte de Sião o que escapou, o zelo do Senhor dos Exércitos, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Deus, ele é poderoso, meu irmão, ele é poderoso para abater todos aqueles que se levantam contra nós, contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor.
contra aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Que Deus, Ele te exalte a sua cabeça, que no lugar dessa curvatura, sabe, do seu coração inclinado, talvez, diante das afrontas, humilhado diante de processos, humilhado diante de perdas, de situações caóticas que vieram talvez para você de forma repentina e você tem recebido essas afrontas, que o Senhor nessa noite possa te dar um grande salto para um tempo de exaltação, um tempo de respostas do Senhor para a sua vida e para a sua família. Versículo de número 33. Olha só que bênção. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. É Deus dizendo, é Deus falando contra aqueles que se levantam, contra os servos de Deus, contra aqueles que afrontam os servos de Deus. Versículo 33, pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Esta é uma boa palavra e você precisa glorificar a Deus. Não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela qualquer tranqueira. Aleluia, esta é uma boa palavra. Versículo 33, vamos repetir mais uma vez. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade. E aí você pode repetir falando o seguinte, não entrará na minha casa nenhuma flecha do adversário, nenhuma armadilha, nenhuma cilada, nenhuma investida entrará sobre a minha casa, entrará sobre os meus negócios, entrará sobre a nossa congregação, nenhuma destas flechas entrarão sobre as nossas casas, nenhuma destas flechas na tentativa, como eu falei ontem, na tentativa do adversário de tentar nos fazer escolher se nós queremos saúde ou economia. Meu irmão, nós queremos tudo, porque o nosso Deus é um Deus grandioso, é um Deus que nos dá saúde perfeita e é também um Deus que nos provê todas as coisas. Não precisamos fazer escolhas de uma coisa ou de outra. Cremos num Deus que pode nos dar a saúde, cremos num Deus que pode intervir de forma sobrenatural, cremos num Deus que está enviando resposta, cremos num Deus que está agindo na história, cremos num Deus que tem provisão, um Deus que tem prosperidade para o seu povo, um Deus que tem o avanço para a sua igreja, um Deus que dará resposta contra todas as afrontas dos nossos inimigos. Deus é poderoso, meu irmão. Receba essa palavra sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família nesta noite. Olha só que interessante, maravilhoso. Versículo 33, não entrará nesta cidade, nesta casa, não entrará na nossa casa, não entrará na nossa família, nenhuma, aleluia, nenhuma flecha, não se lançará nela flecha alguma, tampouco perante ela com escudo, ou levantará contra ela alguma tranqueira. Tudo que é tranqueira no seu caminho, tudo que é tranqueira no caminho dos seus negócios, Deus é poderoso para desferir, sabe, uma única palavra como resposta e mandar embora tudo aquilo que vem para te afrontar, tudo aquilo que vem para te envergonhar de forma sobrenatural. Pelo versículo 34, pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará. Meu irmão, é Deus que está dizendo, na sua casa praga alguma chegará, na sua empresa praga alguma chegará, na nossa comunidade praga alguma chegará. E eu libero essa palavra sobre a nossa comunidade, libero essa palavra sobre as nossas famílias, que Deus então envie esta boa palavra sobre o seu coração nessa noite. Não é a resposta minha para você, mas é uma resposta de Deus às afrontas que temos recebido da parte do adversário. Versículo 34, nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Versículo 35, porque eu ampararei esta cidade. O Senhor é o teu amparo, o Senhor é o teu socorro, o Senhor é a tua segurança, o Senhor é o teu abrigo, o Senhor é a tua proteção. Eu ampararei, Deus é poderoso, eu ampararei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu, olha só, meu irmão, a resposta do Senhor. Olha só que palavra poderosa do Senhor para mim e para você. Olha só que interessante, versículo de número 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram como corpos mortos. Tudo era como os corpos mortos. Vamos ler novamente, versículo 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu do arraial dos assírios 185.000.
E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram como corpos mortos. Versículo 37. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e foi-se. Desculpa usar a expressão, como um cãozinho arrependido com rabio entre as pernas. Desculpa usar essa expressão, mas essa história é extraordinária. É isso que Deus faz com os nossos inimigos. Ele faz voltar. E se retirou, e se foi, e voltou, e ficou em Nínive. Olha só o que acontece na sequência do texto. Isso é extraordinário. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, o seu Deus, Adremeleque e Sarezer, seus filhos o feriram a espada, e eles fugiram para a terra de Ararat e Azar-Redom. Seu filho reinou então no seu lugar. Então, eu fiz questão de ler essas palavras com muita intensidade, ler esse capítulo inteiro para que você possa voltar os seus olhos para a palavra do Senhor nessa noite. Eu não sei, eu preciso ver o tempo, Só um minuto, gente. São 8h34, eu não vou me ater muito aqui nos outros detalhes do texto, porque é uma história muito longa, mas o que eu quero dizer para você é que o nosso Deus continua agindo na história, o nosso Deus continua intervindo na história do seu povo, o nosso Deus continua ouvindo as nossas orações, o nosso Deus continua olhando para nós, olhando para a nossa família, o nosso Deus continua observando as afrontas que chegam a cada um de nós todos os dias. Eu vou voltar um pouco na história de ontem para que você possa, para que a gente possa ler alguns outros versículos para embasar a nossa oração final. Quero acabar no horário exatamente e ter gastado um tempo em oração, mas eu creio que a leitura dessa palavra por si só, como complemento da mensagem de ontem à noite, eu quero que você volte os seus olhos para algumas verdades. Nós ontem falamos sobre esses pontos, os pontos de afronta, como o adversário tentando o tempo inteiro, usando Rabsaque, o oficial, esse cara de grande patente, de tamanha importância, falando na língua judaica, diante de todo o povo que está nos muros da cidade, que foi sitiada por esses 185 mil homens, como soldados que estavam ali na linha de frente para invadir Jerusalém. E se a gente for estudar um pouco da história do rei da Síria, quando eles passam pelas cidades, eles vão dizimando os povos, eles são genocidas, eles vão destruindo tudo. E se houvesse esta invasão na vida do povo de Jerusalém, se houvesse esta invasão nesse episódio, o povo judeu provavelmente teria sido eliminado da face da terra, e automaticamente a promessa que Deus havia feito a Davi, servo do Senhor, de que no trono dele não faltaria sucessor, Deus automaticamente teria tido a sua palavra invalidada por uma ação do adversário. E a gente precisa entender algumas coisas. Meu irmão, quando Deus libera uma palavra sobre a nossa vida, quando Deus libera uma palavra como promessa para a nossa vida, nós precisamos acreditar que Ele é o responsável por tornar válido aquela promessa sobre a nossa história. Nós estamos diante de um processo tão difícil, mas acreditamos também que existe uma palavra de Deus sobre a casa do Senhor. Existe uma palavra de Deus como promessa. Se nós clamarmos ao Senhor, Ele responderá e anunciará coisas grandes, firmes e ocultas que nós não imaginamos. Nós temos promessas para esse ano, é um ano onde Deus nos promete vivermos essa experiência de estarmos sendo como uma semente plantada, e o poder que está na semente, da palavra de Deus liberada sobre todos nós no início desse ano, na virada do ano, nós liberamos essa palavra no início do ano. Deus, meu irmão, nos falou que é um ano da semente, e esta palavra eu quero liberar sobre a sua vida como uma semente que vai te impulsionar para um tempo de crescimento, um segundo semestre de crescimento, um segundo semestre de saúde, um segundo semestre de livramentos, de restauração, de cuidado, de favor de Deus sobre você, sobre a sua casa. É uma promessa de Deus para cada um de nós. Essa é a palavra de Deus. Na tentativa de afrontar e intimidar o povo de Jerusalém,
sabe, o rei da Síria, Senaqueribe, manda de forma insistente, e ele afronta, ele intimida, ele menospreza o rei de Jerusalém, o Deus, Criador dos céus e da terra, e esta é a afronta. Esta é a afronta no sentido de dizer para todas as pessoas, será que o Deus de Ezequias vai responder? Será que o Deus de Ezequias vai de fato intervir ao favor de vocês numa tentativa constante de intimidar, de desestimular, de desencorajar? Nós estamos vivendo processos onde muitas são as palavras na tentativa de nos humilhar, de nos colocar para baixo. Existem muitas palavras, existem uma politização no nosso país de forma tão ferrenha, irmãos, de forma em que nós não sabemos mais em quem acreditar, em quem ouvir, ou o que dar ouvido, o que é certo e o que é errado. Nós estamos olhando para esse cenário tão complexo, e isso vem como uma afronta para o nosso país. Nós temos promessas para o nosso país é uma terra boa, uma terra de deleites, uma terra de prazer, é uma terra de desfrutarmos da bondade, do favor do Senhor, é uma terra para vivermos a independência a partir dos nossos recursos naturais, a partir daquilo que nós temos, sabe, produzindo, e temos condições de produzir no nosso país, e muitas vezes o adversário tenta nos intimidar a respeito da nossa própria história. E aqui você precisa entender que esta afronta de Rabsaqué, esse oficial grande e importante, esse homem de tamanhas patentes, alguém importante, ele vem com esta tentativa, sabe, falando em judaico. Ele não usa diplomacia em momento algum, ele poderia usar um idioma diplomático para trazer essa afronta, mas ele usa a palavra na língua judaica como sinal de desestimular e desencorajar aqueles homens que estavam no muro, como um propósito de dizer para esses homens que estavam no meio do muro que ficassem indecisos, e geralmente é assim. Muitas vezes nós estamos na caminhada da fé, estamos caminhando na fé, e muitas vezes estamos indecisos, e eu quero dizer e chamar você para esse tempo nessa noite, não fique indeciso a respeito da caminhada, a respeito do lugar que Deus plantou você. Deus te plantou numa terra, Deus te plantou num lugar que tem palavra, que tem promessa, que tem homens e mulheres de Deus, que tem profeta e que tem palavras proféticas a serem liberadas todos os dias. Deus te plantou no lugar onde Ele tem o maior desejo de cumprir cada boa palavra. É um ano da semente, é um ano em que nós vamos ver essas sementes das nossas orações, das nossas intercessões, sabe? Viveremos um tempo de um grande fruto, e tudo aquilo que de alguma forma tem nos permitido, sabe, até mesmo nos abater, até mesmo nos encontrar assim, sabe, com um coração intimidado por essas pressões. Eu creio, meu irmão, que Deus, no meio desse processo, está nessa noite fazendo essa grande parada no meio desse processo tão complexo que nós estamos vivendo, e está trazendo essa boa notícia como esta palavra. Ele está trazendo essa palavra como um sinal para mim e para você. Meu irmão, esta é a resposta de Deus para nós. Nós estamos talvez assim, sabe, sim, nos curvando diante de tantos problemas. Talvez não temos aguentado a pressão diante de tantas coisas, mas temos um Deus que tem olhado para nós e tem recebido as afrontas que vêm contra nós. As afrontas que têm se levantado contra você, que têm se levantado contra a nossa nação, que têm se levantado contra a nossa casa. Deus, Ele tem visto estas afrontas, e o que eu e você precisamos é entender: Deus é poderoso para nos permitir viver esse grande impulso, e que você possa viver uma grande explosão de um crescimento, e você possa viver essa experiência de um grande crescimento a partir desse processo. Que a resposta de Deus traga para a sua vida um tempo de frutos, um tempo de bondade, um tempo de favor, um tempo de restauração, um tempo de livramentos, um tempo de cura. Não queremos apenas cura, e não queremos nos importar com as finanças, com a economia. Nós queremos todas as coisas, porque o nosso Deus é um Deus de todas as coisas, é um Deus que tem possibilidade de nos dar saúde, de produzir livramentos. Nosso Deus é um Deus que tem a capacidade de nos enviar uma resposta completa. A palavra de Deus, irmãos, ela não muda, ela não volta atrás. E nesses momentos de crise, momentos que nós não conseguimos, sabe, tamanha afronta, não conseguimos reagir na nossa capacidade, na nossa força, temos um Deus a quem nós podemos colocar as nossas afrontas. Temos um Deus a quem nós podemos colocar as afrontas do adversário contra nós, contra a palavra dele, contra as promessas dele que foram liberadas sobre a nossa vida, e que você nessa noite possa mergulhar nessas verdades e ter a certeza, meu irmão, ter a certeza
certeza que Deus é o Deus que nos dá a vitória, de tempos em tempos, de tempos em tempos, é Deus que nos dá a vitória. Não tire os teus olhos do Senhor, não tire os teus olhos da sua boa palavra, e eu acredito que esta é uma boa palavra para mim e para você. É o que Ezequias vai dizer para nós, quando os homens tentam intimidá-lo, quando tentam de alguma forma apequená-lo, tentam de alguma forma estabelecer uma negociata, no final do capítulo 36, dizendo, olha, se vocês se curvarem, se vocês vierem a mim em paz, se vocês se renderem a mim, se vocês se entregarem, certamente vocês vão comer daquilo que é esta terra que vocês estão, vocês comerão os mesmos frutos que vocês comem nessa terra, mas vocês precisam se render, porque se vocês não se renderem, olha só que afronta, vocês comerão do esterco de vocês, vão beber a sua própria urina. Olha que petulância, olha que arrogância do adversário, meu irmão. E Deus vem e traz a resposta, e a resposta de Deus é extraordinária, Deus enviando a resposta a partir da oração. Ezequias, aqui olha só que interessante, versículo 15, Ezequias então orou ao Senhor dizendo, Senhor Deus dos exércitos, capítulo 37, versículo 15, estamos indo para o final, que habita entre os querubins, tu és o nosso Deus, tu somente, de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra, o Senhor é o Criador de todas as coisas. Inclina, ó Senhor, inclina os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para nós. Ouve todas estas palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo, o Deus de Israel. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os povos da terra. Esta é a oração que o Ezequias faz diante do Senhor, dizendo, é bem verdade tudo que eles estão falando e que eles fizeram contra os povos da terra. Isso é grande verdade. Eles de fato dizimaram todos os povos, eles acabaram com todos os povos. Não sobrou ninguém para contar a história. O que nós ouvimos é a respeito de quão terrível esse homem é. Mas o Senhor é um Deus criador dos céus e da terra. Inclina os teus ouvidos para nós, abre os teus olhos e vê a nossa aflição. E eu quero dizer para você nessa noite, Deus não só ouviu a sua oração, mas Ele está vendo a aflição do seu coração e que você receba do Senhor essa resposta nessa noite. Olha que interessante, lançaram no fogo os seus deuses, a forma com que eles fizeram com os reis da terra. Lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram senão obra das mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, o rei da Síria. Agora, pois, versículo 20, perdão. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Deus, só tu és o Senhor, só tu és o Senhor. Aí na sequência, olha que impressionante, na sequência vem a resposta. Isaías começa a trazer a palavra como resposta. A resposta, um rei que ora, um rei que coloca o seu coração, um rei que se humilha, um rei que vai buscar no Senhor, vai colocar as afrontas diante do Senhor. Ele coloca as afrontas dizendo, olha, a carta que eu recebi estão contido de forma resumida esse cenário. Senaqueribe está vindo com fúria, sitiou a nossa cidade, nós estamos isolados, no isolamento social forçado, porque tem um exército cercando os muros lá fora. Eu não sei quantos soldados são, mas são numerosos e eles estão destruindo todos os lugares, estão gerando grande genocídio nos povos a quem eles invadem. Os reis são destruídos e os povos são destruídos. Deus, olha para nós, ouve as nossas súplicas e atenta os teus olhos para a aflição do nosso coração. Eu vim dizer para você nessa noite que Deus, Ele tem não só ouvido o seu clamor, mas como Ele tem olhado a aflição do seu coração e que nessa noite você receba essa palavra como resposta de Deus. E a resposta de Deus vem de forma tão extraordinária. Olha que interessante. Deus dizendo a respeito daquilo que Ele fez. Deus dizendo para Ezequias, na boca do profeta Isaías, dizendo, olha só,
Você lembra da história dos antigos, do passado? Você lembra que eu atravessei os rios do Egito em terra seca? E foi eu que abri o Mar Vermelho, foi eu que agi na história no passado. E eu quero dizer para você, Ezequias, em outras palavras, a palavra do profeta para o rei Ezequias foi essa: eu agi no passado, eu agi nesse tempo, eu estou agindo nesse tempo, eu estou agindo hoje, eu continuo agindo na história. Eu mesmo que abri o mar e passei o Mar Vermelho em terra seca, sou eu que estou agindo e eu vou mandar a resposta. Eu vou mandar a resposta. E sabe o que vai acontecer, Ezequias? Fica tranquilo que aquilo que vai acontecer está aqui. Porventura não ouvistes, versículo de número 28, olha que interessante. Mas tu, eu conheço o teu assentar, ele está dizendo a respeito do próprio rei Senaqueribe. Deus dizendo, na palavra do profeta, dizendo: eu conheço o teu assentar, eu conheço o teu sair, eu conheço o entrar e o furor, e o teu furor contra mim. Deus dizendo: eu conheço a ira que existe diante dessa soberba do rei da Síria. Eu sei, eu conheço tudo aquilo que eles têm contra mim. Versículo 29 vai dizer muito bem a respeito disso: por causa da tua raiva contra mim, porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos. A arrogância do adversário que tem te afrontado subiu aos ouvidos de Deus. A arrogância e a petulância do adversário subiu diante de Deus. Isso é uma boa palavra, eu quero que você glorifique a Deus por isso. Por causa da tua raiva contra mim, por causa da tua arrogância, subiu até os meus ouvidos, e eis que eu porei, olha que tremendo, meu irmão, Deus dizendo: eis que eu porei o meu anzol no teu nariz. Deus tratando o rei da Síria como um animal, entende? Deus dizendo o seguinte: olha, eu porei o teu anzol no meu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Não quero me ater muito nessa história, mas eu quero dizer para você: e eis que te será por sinal este ano. Deus dizendo para o profeta, como resposta, como parte da resposta do Senhor, dizendo: eis, e isto te será por sinal, este ano se comerá o que espontaneamente nascer. Em outras palavras, você vai comer o que espontaneamente Deus provê para você. No meio dessa crise, no meio dessas afrontas, no meio dessas investidas, Deus está dizendo: eu tenho provisão, eu tenho alimento, eu tenho sustento para você, para sua casa, para sua família. Não faltará coisa grande ou coisa pequena. Deus é um Deus provedor sobre todas as coisas, sobre a minha casa e sobre a sua casa. Deus está dizendo: você vai comer ainda este ano espontaneamente o que nascer, e no segundo ano, o ano que vem, um ano não é um ano só de recuperação, é um ano de abundância, é um ano de nós colhermos todas as sementes, é um ano de grande colheita, é um ano de grande colheita, é um ano da semente que nós estamos, vamos entrar para um ano de grande colheita. 2021 não é um ano de recuperarmos, é um ano da gente colher abundantemente da parte do Senhor. No segundo ano, o que daí proceder, mas no terceiro ano, 2022, voltaremos a semear e cegar o que vai proceder desse lugar. Mas no terceiro ano, semeai e cegai, e plantai vinhas e comei os frutos dela. No terceiro ano, nós vamos voltar a viver a nossa vida dentro da sua normalidade, onde as estações, onde as chuvas darão as chuvas da plantação, nós vamos plantar, as chuvas da colheita virão e nós vamos plantar e vamos viver a nossa rotina normal, porque Deus é poderoso para anular as afrontas do adversário. E se aquilo que veio como uma tentativa de gerar, sabe, pavor e medo, de intimidação, eu creio que nós vamos dar um salto para glorificarmos o nome do nosso Deus. Versículo de número 31, porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto tornará a lançar raízes para baixo. Deus está dizendo a respeito dos da casa de Judá, está dizendo que Deus é poderoso, meu irmão, para gerar restauração diante de toda a memória do povo de Israel, de Jerusalém, de Judá. Aqueles que sobraram vão viver essa experiência de serem plantados para baixo. Em outras palavras, a palavra do Senhor no Salmo capítulo 1, versículo 3, diz que nós somos como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dará o seu fruto na estação própria. Deus está dizendo que todo esse processo tem gerado em nós raízes, e eu quero chamar você para firmar e fincar as suas raízes de forma mais profunda diante do Senhor. Não recue, avance
Nós estamos caminhando para um tempo de retomada para os nossos cultos presenciais. Daqui a pouco estaremos todos juntos e que você, meu irmão, não abra mão das suas convicções, não abra mão de continuar perseverando em seguir e prosseguir em conhecer o Senhor. Intensifique a sua vida, plante as suas raízes e mergulhe numa profundidade de relacionamento com o Senhor e você viverá grandiosos feitos da parte do Senhor, no nome de Jesus. E tornará, versículo 31, e tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Ou seja, meu irmão, existe um tempo de grande colheita e vamos viver um tempo de crescimento. Nós vamos crescer e seremos exaltados por causa da boa palavra do Senhor. E olha só a resposta do Senhor para a gente orar. Versículo 32, porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião o que escapou, porque o zelo do Senhor dos exércitos assim fará. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira alguma, ou seja, praga nenhuma vai atingir a sua casa, a sua família, o seu lar, a sua história profissional, a sua vida profissional, os seus recursos, praga alguma virá contra você. E talvez você esteja pensando, mas muitas coisas eu já perdi. Deus é poderoso para produzir uma grande colheita e restaurar e restituir tudo aquilo que você perdeu nesse tempo, em nome de Jesus. Versículo 34, pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade. O Senhor é o teu amparo, o Senhor é o teu escudo, o Senhor é a tua provisão, o Senhor é o teu livramento, para livrar por amor de mim, por amor do meu servo Davi. Aí versículo de número 36, eu creio, meu irmão, que a nossa oração, ela, por mais simples que ela seja nessa noite, as nossas convicções, a forma com que nós estamos envolvidos nessa oração, nessa noite, que você possa pegar carona nestas verdades e que você possa mergulhar nisso, porque nós precisamos apenas de um anjo, um único anjo sendo liberado da parte do Senhor, para o nosso país, para a nossa nação. E nós cremos na resposta do Senhor para o nosso país. Diz assim, então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo os homens de Jerusalém, eis que tudo eram como corpos mortos. Assim Senaqueribe, o rei da Síria, se retirou e se foi. E voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que estando ele prostrado na casa de Nisroque, o seu Deus, Adremeleque, Serezar, seus filhos o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararate. E Esar-Adom, seu filho, reinou no seu lugar. Em outras palavras, Deus é poderoso para acabar com o exército que tem te afrontado. Basta apenas um anjo do Senhor ser liberado ao nosso favor. E eu creio, meu irmão, que nós precisamos desse anjo do Senhor para ferir todos aqueles que afrontam a autoridade do Senhor sobre o nosso país, sobre a igreja brasileira, sobre a igreja, o povo de Deus, que tem clamado de dia e de noite. Nós precisamos apenas de um anjo do Senhor sendo enviado e liberado da parte dele para produzir e trazer respostas ao nosso favor. Eu quero orar com você, espero ter te abençoado nessa noite. Nós estamos indo para o final. Temos uma oração às 23h33, ainda hoje, que você esteja conectado conosco. E se você tem aí a sua possibilidade de acessar os nossos canais, entre no nosso site casadeoração.org/generosidade, faça sua contribuição, contribua para que o reino de Deus continue avançando, não recue, olhe para o alto, olhe para frente, olhe para o alto e creia, do Senhor é essa peleja, do Senhor é esta guerra, amém? Eu creio, Deus tem provisão para nós, Deus tem provisão, Deus está canalizando provisão, olha que bênção. Aleluia, você crê nisso? Eu creio nisso, meu irmão, no nome de Jesus. Uma fonte, né, que depois serviria para a cura da cegueira. Deus é poderoso para abrir a nossa visão, provisão dos céus, transbordando. E Ele ainda há de trazer cura para cada um de nós. Obrigado, Henrique, por compartilhar. Obrigado por compartilhar a sua visão, obrigado por compartilhar aquilo que tem sido a sua experiência. Meu irmão, coloque diante do Senhor as afrontas. Ontem nós colocamos, hoje nós só vamos agradecer a Deus, porque Deus está enviando respostas. E aquilo que Deus está trazendo para nós é a provisão que está sendo canalizada para nós, como fonte de águas curadoras, restauradoras, da cegueira espiritual, daqueles que não têm conseguido
enxergar, aqueles que não têm conseguido ver o agir e a obra do Senhor ao nosso favor, eu creio, vai transbordar a cura para a nossa nação, para os nossos familiares, para todo o nosso povo. Deus é poderoso, no meio de todo esse processo, meu irmão, no meio dessa pandemia, gerar um crescimento, amém? Que você possa ver as suas raízes crescendo para baixo e que você veja Deus fazendo com que a árvore da sua história, da sua vida, crescendo para cima, com grandes frutos e provisão, no nome de Jesus, nos próximos 3 anos, olha que bênção, nos próximos 3 anos, nos próximos 2 anos você vai viver ainda a provisão, o ano que vem, esse ano, o restante desse ano, eu creio nisso, provisão, colheita abundante do Senhor, amém? Você crê nisso? Eu profetizo isso sobre você, sobre a sua família. A resposta de Deus contra as afrontas do inimigo, qual que é, meu irmão? É uma resposta de provisão, é uma resposta de livramento, é uma resposta de amparo, de cuidado, é uma resposta de cura para as nações e uma resposta de que Deus continua sendo Deus e continua agindo na história. O nosso Deus continua agindo na história. Ele está a um clamor de se levantar ao nosso favor. E nós vamos orar agora. Pai, no nome santo de Jesus, eu abençoo a vida dos meus irmãos nessa noite. Eu abençoo a tua igreja, Pai. Nós te agradecemos porque a tua palavra ela é poderosa. Ela tem poder em si mesma, ela tem poder nela mesmo, Senhor, para gerar vida, para gerar milagres sobre a vida de todos os nossos amigos, irmãos aqui essa noite. Eu abençoo a vida de cada servo do Senhor que está conosco, reunidos aqui. Abençoa a vida daqueles que estão enfermos, que precisam da tua intervenção, que precisam, Pai, do teu favor, que precisam da tua cura. Ó Deus, opera milagres, ó Deus, sobre a vida de cada família da tua casa, sobre a nossa comunidade. Vai gerando, Pai, respostas, vai gerando, Pai, provisão, vai gerando, ó Deus, o teu socorro, vai enviando o teu milagre sobre a vida do teu povo. Em nome de Jesus, nós cremos que a resposta do Senhor às afrontas do nosso adversário é que o Senhor continua sendo o amparo da tua igreja, o Senhor continua sendo escudo, o Senhor continua sendo livramento, o Senhor continua respondendo às afrontas do adversário, fazendo com que ele volte pelo mesmo caminho que ele veio contra nós, ó Deus, como um freio, como um animal, ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos dessa forma, Pai, para que todas essas afrontas, elas batam retirada e voltem, ó Deus, voltem para o lugar de onde elas vieram, e que o Senhor, ó Deus, de alguma forma possa eliminar, ó Deus, todo e qualquer exército contrário à tua vontade que se levanta contra nós. A verdade desse texto, Pai, é que, ó Deus, nunca mais a história, Pai, dos assírios foi contada na história, porque eles afrontaram Deus de Israel. E nós cremos que o Senhor é especialista, como o Senhor mesmo trouxe o relato na resposta, usando a boca do profeta, dizendo que o Senhor mesmo interviu, ó Deus, lá no Egito, abrindo Pai, o mar para que o teu povo pudesse passar. Ó Deus, o Senhor, ó Deus, havia prometido para Moisés que aqueles inimigos, aqueles egípcios, eles nunca mais seriam vistos. E o Senhor eliminou aqueles inimigos, ó Deus, nesta mesma noite. O Senhor está dizendo para nós que existem inimigos que o Senhor eliminará do nosso caminho, existem problemas que o Senhor nos dará o escape, nos dará a provisão, nos dará, Senhor, estratégia para vermos, ó Deus, vitórias poderosas sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a tua igreja. Nós cremos que existem inimigos que o Senhor está tirando do nosso caminho, existem problemas que o Senhor está eliminando da nossa história, existem problemas que o Senhor está, Senhor, acabando de vez, ó Pai. Ó Deus, com aquilo que tem sido uma grande pedra, um grande encalço no nosso caminho, um grande, Pai, uma grande tormenta, um grande incômodo, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, elimine, Pai, os nossos adversários, aqueles que nos afrontam. Ó Deus, aquilo que, ó Deus, tem agido no mundo espiritual, a forma com que as pessoas dirigem as palavras contra nós, nos afrontando nos relacionamentos, ó Deus, na vida profissional, no âmbito, Pai, ó Deus, dos negócios, que o Senhor possa enviar o teu socorro, tua provisão e o teu milagre, que o Senhor abra os nossos olhos e produza cura à nossa visão e que nós possamos olhar para um segundo semestre promissor, um segundo semestre onde vamos colher e vamos experimentar o teu favor e a tua graça para a glória, louvor e honra do teu santo nome. Eu abençoo, Pai, a vida da tua igreja, abençoa a vida dos meus irmãos e declaro esse tempo, Pai, como resposta do Senhor às afrontas dos nossos inimigos, Senhor. Que o Senhor envie resposta para cada família, para a nossa comunidade e que o Senhor, ó Deus, responda ao clamor da igreja no Brasil, Senhor, diante de todas as afrontas, diante de tudo aquilo que tem se levantado contra nós, contra o teu povo e que essa história, Pai, no dia de hoje,
ela se repita na nossa vida. Nós somos os Ezequias, nós somos o povo de Jerusalém, que clama ao Senhor e consegue, Pai, compreender que não temos possibilidade alguma de vencer esse inimigo invisível. Ó Deus, mas o Senhor, é do Senhor essa peleja, essa batalha não é nossa, ela é do Senhor. E que o Senhor possa estar indo à frente, Pai, de toda a peleja, produzindo resposta, produzindo milagres sobre cada família, sobre a nossa vida, sobre a tua igreja. É o que eu te peço nessa noite e declaro, Pai, toda sorte de bênçãos, Pai, sobre a tua igreja. Que o seu amor, a sua graça maravilhosa, o consolo do Espírito Santo, Pai, ó Deus, repouse sobre todas as famílias, ó Deus. É o que eu te peço nesta noite, desde agora e para todos sempre. Nós agradecemos. Eu vou pedir para você, meu irmão, vai ficar salvo esse link. Compartilha com o maior número de pessoas e abençoe a vida dos irmãos nessa noite, tá bom? Deus abençoe. Até mais tarde, tem mais ministração às 23h33. Valeu, gente.